Hoje eu vou falar então um pouquinho sobre como começar na pintura e como aprimorar, porque tem gente que já iniciou, mas ainda está num processo de conhecimento do estilo, porque às vezes você já sabe pintar, né? Você já sabe pintar, mas o estilo country, né? O estilo da pintura country, você ainda não é familiarizado com ele. Então, o fato de você saber pintar, de repente você tem anos de estrada, mas não quer dizer que dentro do estilo você conheça aquilo que é necessário. Né, que nem eu faço pintura country há 18 anos, mas eu não conseguiria hoje pintar tela. Não é o meu estilo de trabalho, não é o conhecimento que eu tenho a respeito disso. Então, eu vou falar um pouquinho hoje do que engloba, né, essa trajetória da gente dentro da pintura country. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a pintura country é um estilo completamente diferenciado, até por conta do número de detalhes que ela tem, né? Não é uma pintura simples como é a pintura decorativa. Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua linha de produção, mas a gente precisa entender que a pintura country ela é uma pintura muito mais elaborada em termos de detalhes, em termos de cores, em termos de contraste. Então a gente não pode tratá-la da mesma forma que a gente trata outros tipos de pintura. Principalmente quem faz decorativa, né? Todo mundo que faz decorativa sabe que é uma pintura mais rápida, é uma pintura que você consegue quantidade, níveis de produção muito maiores do que uma pintura country. Uma pintura decorativa, você consegue muitas vezes por preço de venda, preço para comercializar essa pintura. A pintura country, muitas peças já são, né, preços ou inviáveis para o mercado onde você trabalha, né, para o mercado para quem você vende, ou é um mercado mais elitizado que precisa reconhecer o valor daquela peça para poder pagar o preço que, né, o preço final que ela vai passar a ter depois, né, de todo o processo que é longo. Então, você consegue ali uma pintura decorativa fazer 5 peças às vezes num dia, 6 peças num dia, e a pintura country você leva 5 dias para fazer essa peça, né? Então a gente precisa entender essa diferença de conceito. E aí para aprender, que também foi uma pergunta que me fizeram, para aprender, Helena, boa noite. Vocês que estão entrando, boa noite. Estou vendo muita gente entrar aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, para aprender a pintura, na verdade, quando você vai aprender qualquer outra coisa, né, qualquer outra habilidade que seja, né, uma língua estrangeira ou uma comida, uma profissão, qualquer coisa que você tenha que aprender, você precisa se cercar de informações que vão te nortear de uma maneira mais prática, mais assertiva, mais direta. Então, quando você está aprendendo, e aqui eu retomo a informação de que o aprender não tem a ver com tempo dentro da arte, né? Então você fala assim para mim: "Ah, eu já pinto há 20 anos", mas você já pinta o country? Não, se você não pinta o country, então você vai aprender e nesse estilo você se considera iniciante e tá tudo bem, né? A gente sempre, quando a gente vai iniciar alguma coisa que a gente desconhece, a gente se coloca no papel de iniciante. Então, sendo iniciante, qual é a maneira mais fácil de você começar a aprender uma habilidade? É você escolhendo um método único para você seguir e não ficar pulando de galho em galho, né, na busca de um encharcamento mental. Porque as informações são conflitantes, as informações ficam desconectas, né? Porque você imagina que você está aprendendo, sei lá, natação e aquele professor, naquele primeiro momento, ele te orienta de que você não vai até o fim da piscina. E aí você vai fazer natação com uma outra pessoa que ela orienta que você precise ir até o final da piscina. E aquilo para você, no papel de iniciante, é muito conflitante, porque você fica igual uma barata tonta sem saber qual deles é o correto, né? Qual deles eu devo seguir. Então, num primeiro momento, se você é iniciante, busquem um método único.
um método único ou métodos onde as pessoas têm uma mesma linha de ensino, de raciocínio, de conduta, né, de ensinamento, para que esse conflito de informações não atrapalhe mais do que ajude. Entende? Porque eu vejo isso muito acontecendo, né? Ontem eu até brinquei, essa semana aqui é a semana das lives, né? A semana onde todo mundo ali está presente, está mostrando o seu trabalho. Só que cada artista tem a sua linha de trabalho, que é às vezes, oi Kátia, que é às vezes muito diferente de um outro artista. E você, quando você é iniciante, você não tem nem a, a, a consciência de que se aquele artista, né, qual é o nível de profissionalismo, nível de conhecimento, nível de destreza daquele artista. Você é iniciante, você não conhece. E aí, de repente, o que aquele artista te fala pode ser que esteja errado. E você, no papel de iniciante, você vai confiar, né? Porque você chegou agora, um monte de gente te bombardeando de informação, e isso, inclusive, gera uma coisa que a gente chama de obesidade mental, né? Que é quando você tem um excesso de informação que você vai absorvendo e você absorve de uma forma muito superficial, porque é tanta informação que chega. Muitas das vezes as informações que chegam não se conectam, justamente por isso, né? Por causa de linhas de ensinamento que são diferentes. E aí você não sabe o que fazer com aquela informação. Então, de repente, você passou o seu dia inteiro vendo um monte de curso, um monte de tutorial na internet, um monte de lives, e você chega no final do dia e você não sabe o que fazer com aquelas informações, porque nenhuma se complementa. Né? Você de repente, técnicas, tudo bem, técnicas por técnicas você vai aprender. Aprendi uma pátina aqui, aprendi uma outra coisa aqui, onde der para juntar eu vou juntar. Mas a linha de ensinamento, por exemplo, dentro da pintura country, ela não é feita desconectada, né? Técnica só com técnica. Ela é feita dentro de uma ordem, de uma sequência de ensinamento, onde uma técnica depende da outra técnica. Então, se você está no papel de iniciante, façam isso, não se encharquem de informações. É muito legal, a gente quer acompanhar os amigos, mas a sua evolução vai ser muito mais rápida se ao invés de você focar em ver 30 lives no dia, você pegar um método e estudar aquele método inteirinho. Entende? Porque aí, num próximo estágio, quando você já estiver mais treinada, quando você já conhecer, né, aquele ensinamento de uma forma mais profunda, aí você consegue abrir a sua mente para receber mais informações. Porque aí elas não vão se conflitar. Na verdade, elas vão se complementar. Você já tem estruturado uma linha de aprendizado que você aprendeu, que você segue. E aí o que vier vai servir para você avaliar se aquilo pode ser um complemento ou se aquilo pode ser descartado. Então, quando você já tem uma estrutura de ensino bem administrada, né, já bem treinada, você consegue perceber. Porque é lógico, depois que você já treinou, qualquer informação, você que vai decidir. Então eu te ensino a fazer sombra de uma maneira, vamos supor, você aprendeu a fazer sombra de uma maneira. E aí você vai assistir a outra professora, ela faz de outra maneira. Aí você vai assistir a outra professora, ela faz de outra maneira. Aí você assistiu 5 professoras no mesmo dia, cada uma fazendo a sombra de uma maneira. Né? Eu sempre falo que minha verdade não é absoluta, eu mostro a forma que eu faço que para mim facilita. Mas existem professoras que vão bater que aquilo, a verdade delas é absoluta, e aquilo vai colocar uma interrogação na sua cabeça. Por que que ela fala que a dela é absoluta, mas tem a outra que faz diferente, e você no papel de iniciante você vai ficar perdida. Quando você já treinou, quando você já sabe, pelo menos uma das didáticas, né, a fundo, a próxima que vier, ela serve para avaliação, né, para comparação. Então tá, eu sei fazer sombra de um jeito e agora eu tenho uma outra informação
Eu vou testar. Imagina, Kátia. Fica à vontade, amor. Eu vou testar qual das duas me facilita, qual das duas eu me identifico, para que eu possa escolher qual delas vai ser a minha linha de trabalho. Mas se você não conhece, como é que você vai escolher? Como é que você vai saber qual está certa? Como é que você vai decidir qual é a que te facilita se você não sabe nenhuma delas? Concorda? Se eu penso que estou nesse estágio, ou um pouquinho além, pois ando querendo descobrir meu estilo próprio. Exatamente. Até porque quando você se encharca de muita informação, essas informações provêm de pessoas que cada um tem o seu estilo próprio. E aí, lógico, com o passar do tempo, o que eu falei, né? Você num papel de iniciante, você vai ter uma certa dificuldade de se encontrar num primeiro momento, até pela falta de informação, né? Como é que você vai decidir o seu estilo se você ainda está engatinhando e você não se encontrou? Porque primeiro a gente precisa dominar a técnica. Todas as técnicas, né? Luz seca, sombra, todas as técnicas que tem dentro da pintura, primeiro você domina, para depois você achar o seu estilo. Não tem como inverter a ordem. Porque que nem, por exemplo, a minha pintura, ela é muito contrastante. Esse é o meu estilo. Ela é muito contrastante. Ela tem uma linha de contorno que é feita com pincel angular, não é com o pincel liner, mas ela tem uma linha de contorno que é muito da característica da minha peça. Muitas vezes as pessoas falam: nossa, eu já sei que a peça é sua. Eu sempre falo para vocês, eu tenho um refinamento de acabamento que ninguém tem. Pelo menos eu não encontrei ninguém ali ainda, né? Que se você colocar ali numa ampliação, vai ter aquele acabamento. Eu sou incapaz de fazer um galho de qualquer jeito, uma folha que fica transparente, né? Se aquele galho não tiver a sombra de onde está por trás, de onde está. Mas isso não aconteceu de imediato, porque eu não aprendi assim. Eu fui refinando à medida que eu tinha o conhecimento. Eu não consigo refinar a minha pintura. Ai, pegou um negocinho aqui. Eu não consigo refinar a minha pintura se eu não tiver o conhecimento técnico. Então, o estilo ele vem depois. Você primeiro aprende as técnicas, né, se engloba delas todas, e aí você vai decidindo: ah, eu gosto de uma pintura mais clarinha, mas eu sei fazer a escura se precisar. Eu gosto de uma pintura com menos contraste, mas eu sei fazer um contraste se precisar. O problema maior está na sua limitação, de repente você não saber fazer. Então você acaba abraçando um estilo não por escolha, mas por falta de conhecimento. Ah, eu não consigo ter um estilo muito parecido com, né, o da Simone, que é todo refinado, porque eu não tenho aquele conhecimento. Eu não consigo entender as nuances, os contrastes, porque eu não tenho conhecimento. Aí realmente fica mais difícil. Então, primeiro, exatamente isso que está fazendo, né? Se envolva em conhecimento e depois naturalmente o estilo aparece. Oi, Fabi, tudo bem com você? Então, o primeiro passo para aprender a pintar é isso: evitem a obesidade mental, porque isso atrapalha. Vocês podem pensar que vocês estão sendo produtivas, né? Então, passa o dia vendo um monte de live, produzindo peças em série. Isso funciona se você trabalha com encomendas, isso funciona se você trabalha num outro estilo, mas se você quer trabalhar com a pintura country, isso não vai funcionar para você, certo? Não se... Sim, é interessante. Sim, é interessante como conforme a gente vai conhecendo e avançando, a gente vai querendo mais técnicas. Eu fui aprendendo, mas encontrei em você muitas respostas que eu tanto buscava. Exatamente, porque cada pincelada minha tem o porquê e cada informação que eu dou, eu falo desse porquê, né? Para mim é importante que vocês saibam. Porque se hoje eu te der informação, e esse é um dos pontos aqui, né, de como aprender a pintar, aquilo que você aprende o conceito, você não esquece. A Kátia tá aí, ela pode falar. Quando eu ensino a fazer folha, por exemplo, as alunas ficam folhas de caderno, fazendo 1000 folhinhas até poder passar para a peça. Porque existe um movimento muito particular dessas folhas, né, para serem feitas, inclusive com
Eu ensino lá no curso, né, com a movimentação de canhoto e uma movimentação para destro. Então você imagina que é muito conceitual a construção de cada técnica que eu ensino. Necessariamente você vai encontrar isso no mercado, né? E aí eu coloco elas para fazerem os treinamentos. Então a Kátia tá aí, ela vai te falar quantas folhas ela fez até conseguir dominar aquela folha. Só que a partir do momento que você domina aquela informação, você não esquece nunca mais. Porque você treinou tanto, você fez tanto, você se dedicou tanto, que aquilo enraiza, né? Sim, isso é fascinante, saber o porquê é apaixonante. E é saber o porquê, o saber o porquê é o que te dá autonomia lá na frente, né? Que te dá a liberdade de você dar andamento nos seus outros projetos, né? De repente, você vai pegar projetos por aí que você comprou de outras pessoas e eles não vêm com passo a passo. Mal é mal, eles vêm com uma foto. Então, se você sabe o conceito todo dentro de um método, você consegue replicar aquilo. Por isso que se chama método, né, gente? Método é aquilo que a gente segue uma ordem onde essas informações se complementam para que seja possível qualquer pessoa replicar. Então, hoje o método Arte Poder, ele não chama curso. Antes eu tinha curso Introdução à Pintura Country, curso de pátina. Hoje eu tenho um método, porque o método ele é sequencial. Você precisa entender a sequência para que qualquer pessoa possa replicar. Entende como que funciona? Então, se você é iniciante, não se encharque, né? Não queiro 3 folhas de A4, frente e verso, eu nunca mais esqueci. Olha lá, a Kátia falando. Quando aprendeu folhas, né? Folhinhas de árvore, folhinhas de folhagem de guirlanda, foi isso mesmo, né? Faz até acertar, mas nunca mais esquece. O que é preferível? Você ter produzido 10 peças no dia que você não sabe nem como você chegou nelas? Ou aprender uma única coisa que aquilo perpetua para sempre e você, quando precisar puxar aquela informação, né, daquela biblioteca que eu falei ontem, você tem a informação ali fresquinha na sua cabeça. Só agora consegui dar... Oi, Helena, só agora consegui dar. E aí, gente, outra coisa também, você precisa... Faço folha de olho fechado hoje. Exatamente. Boa noite. Eu tava só agora consegui dar, eu falei, vai dar o quê, Helena? Boa noite. Boa noite para você também, amor. Né? E aí, outra coisa também que tem nesse processo do aprendizado é você não se limitar à sua área de aprendizado. Então, que nem, por exemplo, a gente volta naquilo que eu sempre falo. Hoje a internet tem muito tutorial, muito. Tudo que você pesquisar na internet tem, gente. Tudo. Mas a quantidade não garante a qualidade daquela informação. Né? Não é porque está lotado de gente ensinando a fazer tal coisa que aquele ensinamento tem base, que aquele ensinamento está correto, que aquele ensinamento é confiável e vai te trazer um resultado que você busca. Né? Porque tem muito aprendiz querendo se colocar no papel de professor sem ter a base, né, para poder dar uma segurança para aquele aluno. Não tem nada demais você aprender uma coisa, né, e replicar, mas você precisa ter um estudo aprofundado para que você, né, não fique falando porcaria ali e confunda mais o aluno do que ele já está confuso. Então, que nem, por exemplo, tudo que eu ensino para vocês dentro, né, da pintura, vocês podem ter certeza que eu busquei base de conhecimento. Nada, pensa só, quando comecei no EVA, aprendi a chanfrar o contorno e fazer luz seca, mas aquilo foi me deixando insatisfeita. Então, eu vou te dar já um toque. A palavra chanfrar, ela nem existe, né? O termo chanfrar. O chanfrar é a característica do pincel, né? Que é inclinado. O verbo chanfrar, ele foi popularizado, mas ele nem existe. A gente fala sombrear. Na verdade, o correto seria o flotar, né? Que vem lá do floating, né? Do inglês. Mas o chanfrar, tá vendo? Aí a gente aprende termos coloquiais que nem sempre eles estão alinhados ali com o tipo de pintura. Daí aprendi aquilo que vinha da pintura country. Ninguém me explicava o porquê daquilo. Aquilo que eu falei, quando não te explico o porquê, você assistiu a live ontem?
Ontem eu falei isso flotar. Ontem eu falei isso na live. Quando você não sabe o porquê, você se torna uma replicadora. Então você vai olhar a minha peça e você pode ser capaz, por conhecimento técnico, de replicar aquilo que eu fiz. Você tem o conhecimento, então você consegue replicar. Mas se eu tirar a minha peça da sua frente, você não consegue dar andamento. Então ontem quando eu mostrei aquela cerejinha, né, que tem numa cerejinha desse tamanho tem 2 tipos de luz, aquilo tem uma explicação conceitual. Se você precisar pintar uma jabuticaba, uma uva, uma bolinha de gude, uma bolinha de tênis, uma bolinha, o conceito é o mesmo. Você sabe transpor aquele conceito para esses elementos. Agora, se você não sabe o porquê, você copia o meu e você, né, breca a sua capacidade artística quando você pega uma outra coisa, porque você não entende o porquê, né? Você não sabe que ali tem um conceito. Então, o conceito, né, o porquê, ele é importante por conta disso, para que você possa replicar. Nossa, eu andava estressada, eu queria os porquês. Ah, queria os porquês, achou, gente. O que não falta no método Acho Poder é por quê? Porque de tudo que eu faço, tanto que aquela carinha, né, de bonequinhos de neve, ela até parece muito simples, mas cada pincelada ali tem um porquê, né? A aula até ficou bem extensa por conta disso. E aí uma pessoa que ela não tem essa visão, né, a visão além do alcance, né? Ela olha uma carinha daquela e de repente ela nem dá o devido valor. Ah, é só uma cariquinha desse tamanho, mas ela não tem noção do quanto de informação tem dentro daquilo, né? E aí é o que eu estava falando. Quando eu comecei a ensinar, então, por exemplo, hoje o método Acho Poder, ele tem uma parte comportamental. Antes de eu ensinar aquilo para vocês, eu fui me especializar, eu fui estudar, né? Para que a minha informação pudesse ter base de conhecimento confiável, né? Não adianta eu chegar lá e de repente querer ensinar baseado só em experiência pessoal ao infinito e além, exatamente. Baseado em experiência pessoal, porque a minha experiência pode não dizer nada para vocês, mas um estudo, aquilo é palpável, né? Ele é confiável. Então, por exemplo, hoje o que eu ensino de pintura country, além de toda a minha experiência ao longo dos anos, tem base em outras áreas. Por exemplo, eu fiz desenho artístico. Então, quando você aprende sobre luz, sobre sombra, sobre volume, sobre contraste, sobre nuance, sobre escala de saturação, isso tudo vem do desenho artístico. E o desenho artístico, ele é meio que unânime, né? Você vai aprender o desenho artístico, como ele é baseado praticamente em objetos reais, você não tem como errar. Você não vai errar uma luz se você está ali representando no seu grafite aquele objeto que é real. Então, quando eu trago esse conhecimento que eu tenho para a pintura, eu faço com que você tenha mais confiança naquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu estudei fotografia. Fotografia nada mais é do que você clicar aquilo que você enxerga, né? A máquina não vai modificar aquela informação. Então, quando você está trabalhando ali, né, fotografando uma pessoa, um elemento, alguma coisa, aquilo que você enxerga em termos de luz, de volume, de sombra, é real. E é onde eu trago isso para a pintura. Por isso que eu sempre falo, quando vocês forem pintar alguma coisa que puxe para o real, né? Então, eu quero pintar uma maçã. Não peguem desenho. Oi, Vanessa, tudo bom, Maria? Não peguem desenho de outras pessoas. Não se baseiem em desenho, a não ser lógico, essa pessoa é a sua professora, né? Você está confiando no que ela está falando. Mas, por exemplo, eu vou pintar uma maçã. Não joguem lá na internet e peguem o desenho de alguém, porque essa pessoa pode ter errado. E você, se você não souber o conceito, você vai copiar, replicar o erro dela. Então, quando você vai pintar uma coisa que é real, busque coisas reais. Quero pintar uma maçã? Pega uma maçã, compra uma maçã, puxa foto real de uma maçã. Porque aí você vai poder ver, né, de uma forma realista onde vai a textura, como que ela é feita, enfim.
vai pintar, né, o tricô, não copiem o tricô da pintura de alguém que vocês não conheçam, porque essa pessoa pode ter errado. Então, busquem conhecimento também, além do meio onde você está inserida. Lógico, né, que se esse conhecimento, vocês tenham confiança de que ele é pautado ali em verdades, né, em coisas corretas. Por isso que eu falo, tudo que eu faço, eu deixo muito claro da onde vem, da onde veio a fonte, da onde eu estou buscando essa informação, né? Então eu fiz desenho artístico, fiz fotografia, então fiz faculdade, né, de edição de arte, fiz colegial técnico, tinha aula de desenho artístico. Então tudo isso vai construindo a veracidade das informações que eu dou para vocês, certo? E aí, eu anotei aqui as 10, então eu dou uma coladinha, tá, gente? Porque é muita coisa e aí acaba esquecendo. Então, estudar além, né, da área onde você está. E aí, sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto é o que faz com que seu trabalho evolua. Então, muita gente aqui conhece o meu antes e depois, né? Quem não conhece, aqui no perfil da biografia, né, ali nos destaques, tem o antes e depois da minha pintura. E ela é absurdamente gritante, né, discrepante, as pinturas que eu fazia antes das pinturas que eu faço hoje. Mas por que eu consegui esse salto de diferença, né, de qualidade? Porque eu me propus a sair da zona de conforto. Eu me propus errar tudo o que eu precisava para aprender. Eu me propus a ter que apagar quantas vezes fosse preciso para eu poder melhorar a qualidade do meu trabalho. Então, às vezes eu vejo a aluna muito confortável já com aquilo que ela sabe. Ela tá ali naquele mundo, né? Ela acaba sendo uma fazedora, né? Essa palavra, uma fazedora de mesmice, porque ela não ousa a sair da zona de conforto dela, por uma série de situações, né? Às vezes essa aluna não sai da zona de conforto porque ela tem problemas de ordem comportamental, né? Como sempre falo aqui, medos, inseguranças, travas emocionais. E aí, por isso que o método Arte e Poder hoje faz isso, né? Ele trata primeiro esse comportamento para te destravar na pintura, para quando você for pintar, você poder deslanchar, você poder estar liberta daquelas travas que estão ali te impedindo. Então, sair da zona de conforto, esse negócio de sair da zona de conforto é complicado. Interessante como acontece eventos para te fazer voltar para a zona de conforto. Porque é mais gostosinho, né? É sempre mais gostoso voltar para onde a gente conhece, né? Por que mudar dá medo? Depois que você aprende o porquê, você se torna considerada chata. Conhecimento correto incomoda. Com certeza, Kátia, né? Conhece uma pessoa que ela é muito didática, ela é chata. Uma pessoa que só quer saber de pintar, você acha que ela vai ficar aqui me ouvindo? Ela não vai ficar me ouvindo, não. Ela vai procurar uma live por aí que tem alguém ensinando a pintar. Não é mais gostoso? Que é onde está a zona de conforto. O que é mais gostoso? Você ter que parar, enxergar as suas limitações, enxergar os seus erros, enxergar as suas travas, né? Entender que você precisa errar, entender que você precisa aceitar o erro como parte do aprendizado, entender que aquilo não acontece do dia para a noite. Tudo isso é chato pra caramba. É muito mais gostoso e a vida colabora para que a gente fique no quentinho. Por que muita gente não muda? Não muda de um relacionamento que tá ruim, não muda de um emprego que tá uma porcaria, né? Não sai de um ciclo de amizade que é tóxico, né? Não. Por quê? Porque mudar dói. Mudar não é natural do ser humano. Mudar dá medo. Mudar incomoda. Então é mais fácil eu ficar quentinha no estágio onde que eu tô, porque por pior que seja, eu já sei como é. E a mudança não, a mudança me traz novidade. O aprendizado novo me traz novidade e aquilo me incomoda. Eu sei, gente, eu faço inglês. Apesar de eu amar, eu amo de paixão.
é extremamente desconfortante. Porque eu lido primeiro com a minha limitação de idade já, né? Já não sou mais uma esponja. Eu lido com a limitação da pronúncia. Não sei se eu estou fazendo certo. Eu não tenho ninguém ali do lado para me corrigir, né? É extremamente desconfortante. Mas é desconfortante também eu ficar me lamentando que eu não sei falar inglês. Falei hoje com a Adri. Qual é o desconforto que você escolhe? Porque desconfortante já é. Já é estar numa relação, né, que é uma bosta. Já é estar num emprego que é pior ainda. Já é não saber pintar. O desconforto, ele já existe. Qual desconforto você quer escolher? É aí que você sai da zona de conforto, quando você escolhe o desconforto que te faz crescer, que te faz aprender, que te faz mudar. O ficar na zona de conforto, ó, a Adri tá aí. A Adri tomou puxão de orelha outro dia, porque lá no exercício de desprendimento, oi Maria Angélica, lá no exercício de desprendimento, lá do método Arte Poder, aquele exercício é para te tirar da zona de conforto. Ele vai doer em você, porque ele vai aflorar aquilo que você tem dentro de você, que você não sabe, mas é o que te empata. E a gente trazer esse sentimento, né, esse reconhecimento daquilo que a gente tem de ruim, vou te entregar, Adri, a gente trazer para fora ou reconhecer na gente aquele sentimento, aquela limitação, aquilo que deixa a gente frustrado, aquilo incomoda. E aí lá no exercício ela bem me enganou, porque ela foi no que era mais fácil. E aí eu falei, não, senhora, né? O exercício está lá justamente para te desafiar. Porque se é para ficar gostosinho, ele não estaria lá, né? Gostosinho a gente sair pintando. Se fosse para ser gostosinho, nem tinha a parte comportamental lá no método Arte Poder, eu nem teria colocado. Porque gostosinho era como era, nem era, né? Porque o curso sempre foi didático, sempre foi muito didático. Mas o gostosinho é você não ter responsabilidade sobre nada, sobre a sua mudança, sobre o seu aprendizado, sobre o seu comprometimento. Então sair, tive que fazer 2 vezes, exatamente. E aí tem que fazer, na verdade, não só 2 vezes, Dri, tem que fazer toda vez que você se perceber voltando para a zona de conforto, porque a vida retroalimenta, né, essa folga da gente. Então, você precisa de muita disciplina para você se manter ali sem voltar para o conforto. E nem todo mundo tem essa disciplina. Mana Drica lá, a Kátia e a Drica pode dar as mãos. E nem todo mundo tem a disciplina. Então, por exemplo, o aprender a pintar, aprimorar a pintura, ele depende de muita disciplina. Ele depende, né, de sair da zona de conforto, de muita disciplina, de entender as nossas limitações. Então, também um dos tópicos que eu coloquei aqui é você entender a sua limitação para que você não se frustre, né? Eu sempre comento, eu já tive alunas, gente, que terminava a peça, ela terminava de pintar, ela pegava dela e a minha, ela fazia uma varredura assim, ó. Ah, não tá igual, 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 não tá igual. E isso é muito cruel com ela mesma. Primeiro porque assim, igual não vai ficar mesmo, nem se eu pintar de novo vai ficar igual. Segundo, porque eu acho assim, se você compara no sentido de falar, nossa, olha, aqui tem um detalhe na dela que no meu eu posso melhorar, eu não me dediquei tanto, eu não tinha entendido. Essa comparação é extremamente saudável. Eu sempre falo que a comparação saudável está nisso, de você reconhecer onde você está errando, identificar ali o seu ponto de melhora e ir atrás, né? Treinar para que você chegue, saudade da monja, para que você chegue nessa qualidade. Então, essa comparação, ela é muito saudável, mas quando ela deixa de ser saudável? Quando a comparação, ela fere você por você não entender o nível que você está de aprendizado, né? Então, que nem no caso da aluna, era uma aluna iniciante,
por mais que ela tentasse, ela não conseguiria chegar naquele momento no resultado. Eu tenho alunas que, graças a Deus, me superam e eu fico muito feliz de ver. Mas naquele momento, por exemplo, aquela aluna não conseguiria chegar ali naquele exato momento, naquele resultado, porque ela era iniciante, ela precisava entender o processo. Então aquela comparação para o aprendizado dela era muito nocivo, porque ela se frustrava. E não é essa a intenção da pintura, né? A gente precisa se comparar no sentido de almejar, né? Eu comparo, eu identifico as minhas limitações, eu identifico os pontos de melhora e eu vou atrás dele, sem frustração, né? Entendendo o nível, o estágio que você tá dessa pintura. Então, aprender a pintar com qualidade, com eficiência, tem a ver com isso, né? Transformar a comparação em algo construtivo e não destrutivo. E aí, já falei dos conceitos. Outra coisa também, quando você quer aprender a pintar ou aprimorar, principalmente o aprimorar, né, gente? É você criar rotinas de estudo, né? Porque não adianta você primeiro comprar o curso e nem abrir, né? Tô vendo umas alunas aí, ó, que já compraram o curso nem abriram. Estou mais empática comigo mesma, a Eliana falando. Exatamente isso que eu busco que vocês tenham lá no Método Arte Poder, a empatia por si mesma. Né? O reconhecimento não daquilo que você não consegue, mas daquilo que você já conquistou, mesmo que seja de passinho por passinho. Né? Um nenê, quando ele vai aprender a andar, ele engatinha primeiro. Ah, que legal, né? A mãe bate palma, ah, engatinhou, ficou de pé, conseguiu andar. É assim que a gente constrói tudo na nossa vida, né? Passinho por passinho. Só que se você ficar frustrado olhando para trás, você não percebe as conquistas que você tem. A Maria Angélica, ainda não consegui. Não vou nem dar bronca em rede nacional aqui não, viu, Maria Angélica? Não vou nem dar bronca em rede nacional aqui não, vou te poupar dessa. Mas, ó, cata sua orelha lá. Né? Então, ainda não consegui. Ah, já perdeu o nosso encontro, já perdeu a aula nova que tem lá no curso. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Eu tô. Nem diga nada, ó. Vou ficar de mal. Mostrar aqui rapidinho para as alunas aquele encontro que nós tínhamos lá da primeira live, né? Que não deu certo. Eu tô subindo para vocês um exercício para vocês aprenderem árvore de Natal, tá? Amanhã já entra lá no curso Arte Poder, tá vendo? Quem compra o curso e não abre, perde esse tipo de ensinamento, tá? Então, aqui é a nossa live lá da comunidade, né? Que faz parte dos bônus lá do Arte Poder. Então, entender as nossas limitações, né? Abrir o curso de preferência para poder aprender, porque senão não tem como, né? Essa coisa da comparação e a criação de rotinas, porque a gente só consegue aprimorar aquilo que a gente se dedica. Então, né? Comprou o curso e ele tá lá de enfeite, é humanamente impossível, porque a pintura, pelo menos até hoje, ela não se pinta sozinha, né? Então a gente precisa se dedicar, nem que seja 30 minutos por dia, né? Faz um pouquinho por dia. Por que acontece, gente? Eu explico lá para vocês no Método Arte Poder. O nosso cérebro, ele precisa criar a rotina para que aquela rotina se transforme em hábito. Então é preferível que você faça 20 minutos por dia do que um único dia, 5 horas no dia. Porque a construção de hábito para o nosso cérebro, ele é feito pela repetição. Então, se todo dia você faz um pouquinho, eu já expliquei para vocês lá também. O que acontece? O nosso cérebro ele é acostumado a poupar energia. Então, ele fica ali na zona de conforto dele. Ele também tem a própria zona de conforto, né? E aí, se você todo dia faz um pouquinho, naturalmente a sua melhora naquela técnica vai trazer para você a sensação de capacitação, né, de dever cumprido, e aquilo traz para o seu cérebro a informação de benefício. O que ele faz no dia seguinte?
ele te motiva, ele gera em você uma motivação, né, uma inspiração para que você repita aquele ato, né, aquela ação. Por quê? Porque repetindo aquilo, você vai de novo sentir bem-estar por ter feito. E aí você traz para ele a informação de bem-estar. Então isso vira um ciclo. Quando você faz uma coisa que você fica feliz, que você se sente realizada, você traz para você, né, para o seu cérebro, essa informação de bem-estar. No dia seguinte, ele te devolve uma motivação para você fazer de novo, para você dar para ele de novo essa informação de bem-estar. Então, você motiva, né, essa sensação nele e ele motiva em você também essa continuidade. E aí, o que acontece se você não faz com que isso vire uma rotina? Você pega lá, você não, né, não construiu a sua rotina. Lá no final de semana, você fala, então tá bom, vou tirar o atraso, vou pintar 5 vezes, 5 horas. Ah, é gostoso? É. Mas você não criou o hábito. Porque você pintou, né, de repente vai ser até mais estressante, né, pelo nível de horas que você tem ali dedicado àquilo, e você não trouxe essas informações de bem-estar diárias para o seu cérebro. Então, você não cria o hábito. O hábito é criado através das rotinas. E quando você cria o hábito, você passa a viver um estilo de vida. Já falei para vocês lá no nosso método que eu chamo de vivenciar-se. Que é isso, você fazer com que a pintura seja natural para você, como escovar o dente, como tomar um café da manhã, como levar o seu cachorrinho para passear. Pequenas conquistas, né? O aprendizado, ele vem das pequenas conquistas. Não adianta querer aprender tudo num dia. Não vai aprender. A nossa capacidade de absorção vai ficar negligenciada. Por isso que eu falo de novo lá daquele início, né? Parem com essa loucura que vocês têm de querer pegar informação de tudo quanto é lado. Isso gera um estresse mental que, a princípio, pode ser que você não perceba, né? Mas você vai perceber isso quando você tiver que sentar para pintar e aquilo tem um colapso na sua cabeça. Você não lembra o que você aprendeu, você não sabe o que você faz primeiro, porque aquilo estressa a gente, né? E isso, a informação, tanto serve para o aprendizado, como essa coisa que a gente tem no nosso dia a dia, né? Informação diária, de televisão, né, de noticiários. A gente precisa estar a par do mundo, do que acontece. Precisa numa profundidade, né? O que vai mudar a minha vida aqui se eu souber das desgraceiras que acontecem lá do outro lado do mundo? Eu, Simone, sou uma pessoa que eu me protejo desse tipo de situação. Eu não fico vendo desgraceira, eu não fico vendo, sabe, nada disso. Ah, a guerra explodiu do outro lado do mundo, fico sabendo de aluna me comentar, mas eu fico me cercando de informações, né? Para algumas pessoas posso até ser alienada, mas não me traz benefício nenhum. A minha atitude aqui não consegue ajudar ninguém daquele lado. Para que eu vou me encharcar de informações que só me causam angústia? Então, tenham isso também em mente, que o aprendizado precisa de uma mente saudável, senão você não consegue absorver. De repente você passa o dia inteiro vendo noticiário, coisa ruim, só desgraça, e aí depois você não entende que você senta para pintar e não flui, né? Não flui, porque é uma negatividade rondando ali, né? A sua alma ali, que realmente a criatividade fica encoberta, né? Não tem como a gente ficar lembrando lá, né, das desgraceiras se você passou o dia imersa naquilo. Então também qualifiquem as informações que vocês têm, tanto em quantidade, né, como em qualidade. E aí outra coisa também que eu sempre bato na tecla do processo do aprendizado ou do aprimoramento é o curtir o processo, é curtir, né, dentro daquela linha que eu falo de progressão de resultados, o seu start, né, o seu ponto inicial, até o ponto final. Se você não aprender a curtir o que tem nesse caminho, é muito mais difícil de você assimilar e absorver aquilo de forma que você possa
retornar aquilo depois. Lá no método eu também falei, né, de destino inoperante. O destino inoperante é isso. A gente fica tão preocupado com o final da estrada que a gente não sabe o que tem no caminho, né? Imagina você aí indo viajar, está tão conversando que você não presta atenção no caminho. Se você precisar replicar aquele caminho com alguém, você não consegue, você não prestou atenção. Então, o curtir o processo, além de todo o benefício que eu falo, cognitivo, né, que é a instauração do foco, da concentração, da memória, ele traz também a absorção daquela informação que, pelos treinos, você depois não esquece mais. E aí também, agora uma parte mais técnica, né, com aprender a pintar, quem está iniciando, com relação a materiais, que muita gente me pergunta, né, essa preocupação exagerada com os materiais. Gente, quando eu comecei, 20 anos atrás, a gente não tinha acesso a quase nada. Eu comecei a fazer luz seca, não tinha pincel de luz seca, não existia o pincel de luz seca. Então, como eu aprendi a fazer luz seca? Eu aprendi a fazer luz seca com um pincel chatinho, molinho, que nem um pincel chato mesmo, de pelinho de bichinho, né, de Marta. Eu aprendi a fazer luz seca com aquilo. O pincel angular era muito ruim. Era horrível naquela época, né? Os pincéis que eu comecei a ter acesso. Depois eu consegui, né? Um lugar que vendia um importado e aí eu tive acesso, então, para poder facilitar a minha pintura. Mas muitas vezes as pessoas deixam de começar por limitação técnica, né? Ela acha que ela precisa ter todos os pincéis, ela acha que ela precisa ter todas as apostilas, todos os passo a passo, todos os cursos. E não é assim que você aprende, né? É preferível que você tenha um pincel bom, vamos supor, de sombra, né? Que é o mais importante dentro do estilo da pintura country. Outros estilos não vão nem querer, né? Não vão nem exigir que você tenha esse pincel. Mas a pintura country é o pincel mais importante. Então é preferível que você tenha um pincel bom, e não precisa ter a gama toda de numeração, porque tem um monte de pincel e não põe em prática. Eu tenho aluna, gente, eu tinha uma aluna, ela nunca entrou aqui na live, né? Que ela tinha tanto pincel, mas tanto pincel, que dava pra gente abrir uma lojinha só com a pinceleira dela. Mas ela não praticava. O que adianta, né? O pincel, foi o que eu falei, o pincel o pincel não pinta sozinho, não. Então, às vezes você deixa de querer aprender a pintar, né? De se aventurar, porque você fica se colocando limitação técnica. Ah, eu não tenho tal material. Começa com o que você tem. Investe em um só, depois você investe num menorzinho, num maiorzinho. Ah, eu não tenho pincel para fazer urso. Por enquanto não faz urso, faz sombra, né? Faz abóbora, faz passarinho. Ah, agora eu consigo comprar um pincel de ursinho. Nesse mês aqui sobrou um dinheirinho, eu vou comprar um pincel de ursinho. Aí você compra o pincel de ursinho. Ah, agora a gente consegue fazer ursinho. Ah, agora falta o pincel de fazer cabelo, barba, né? Que é o reiki. Você não tem agora? Espera um pouquinho. Né? A gente precisa entender que também a construção, né, do nosso objetivo de aprender a pintar é degrau por degrau, tanto tecnicamente, né? Como materialmente. Então, lógico, quem pode comprar tudo, né? Vou dar uma lista de pincéis, você vai sair comprando todos, ótimo. Se você tem essa condição, não vou mentir que facilita. Mas você não vai aprender tudo ao mesmo tempo. Que nem lá no Método Arte Poder, quem está aqui, as alunas, né, do Introdução à Pintura Country, elas mesmas vão falar para vocês, a gente não aprende tudo de uma vez. A primeira aula vai ficar fazendo sombra, sombra. A hora que você dominar a sombra, vai aprender a fazer luz seca. Já deu tempo de pular um mês para você comprar um material. Ah, lá no módulo 5 é que a gente vai fazer, né, galho, que você vai precisar de um pincel específico, talvez para folha ou talvez não. Porque eu sempre tento dar opções, né? Ah, se você não tem tal pincel, tente fazer com outro. Né? Você não tem um pincel X,
às vezes eu consigo dar opções, né, trazer essas opções, né? Ah, eu não tenho cabelo. Só no módulo 3 a gente faz cabelo. Então você não precisa, até chegar no módulo 3, não precisa do pincel de cabelo. Então, tenham isso em mente, né? Não adianta também esse acúmulo de material. Às vezes eu mostro a minha pinceleira, eu tenho menos material que as minhas alunas. Porque o que eu tenho aqui é o que eu tenho, eu não tenho estoque. Mas primeiro porque eu sei cuidar, né? Eu ensino lá como cuidar direitinho. E segundo porque não tem a necessidade. Se eu tenho pincéis, um de cada tamanho, por que eu preciso ter 3 de cada tamanho? Né? Então pensem nisso também. Se em algum momento vocês deixaram de se propor a aprender pela falta do recurso, saibam que ele também é construído passinho por passinho, tá? Porque eu vejo muita gente falando, eu queria pintar, mas a lista de material é cara. Ela é cara, não vou mentir, né? A gente, para chegar numa qualidade, precisa de um material de qualidade. E, na verdade, o que acontece? Ele é um facilitador. Porque quando ele não existia, a gente era obrigado a se virar com o que tinha. Então, e aí existia a dificuldade, lógico, né? Muito mais fácil você fazer sombra com um pincel de qualidade do que um pincel que fica abrindo, que fica riscando sua peça. Então, lógico, né? Aquilo que tem qualidade é aquilo que é mais caro e isso vale para tudo na vida, né? Você não vai conseguir comparar um Fusca com uma Ferrari ali, né? Ela realmente é mais cara porque ela te entrega também, né? Muito mais do que o Fusca. Isso vale para tudo, isso vale para material, isso vale para curso, isso vale para roupa, isso vale para sapato, né? Isso vale para apartamento. Aquilo que é mais caro tende em si a te entregar muito mais qualidade, por isso, né? Mas não deixem que isso seja uma trava aí para vocês aprenderem a pintar, certo? Eu vou ler de novo aqui para ver se eu não esqueci nenhum tópico. Então eu listei 10 coisas para vocês começarem a aprender a pintar ou aprimorarem a pintura. Lembrando que o aprender a pintar serve também para aquela pessoa que não faz esse estilo, né? O fato de repente você falar assim, eu pinto desde quando eu tinha 8 anos. Eu até brinco, você pinta desde que você tinha 8 anos, você pinta como se você ainda tivesse 8 anos. Porque tem isso também, né? Eu explico lá no curso sobre as pessoas não treináveis e tal. E aí tem um pouco disso também. Então se coloquem na posição de aprendiz eternamente. Por que vocês acham que a minha pintura evolui? Porque eu nunca me coloco na posição de sabichona, né? De que eu sei tudo. Eu tô sempre aprendendo. Até eu já fiz uma live sobre isso, né? Que a evolução é eterna. Amanhã eu vou pintar uma coisa que eu nunca pintei na vida. E aquilo para mim vai ser um aprendizado, né? Sempre eu busco novidades, técnicas novas. E sempre para mim é um aprendizado. Então sempre se coloquem nessa posição. Então, o aprendizado da pintura, né? O aprimoramento da pintura, ele parte de você não se encharcar de informações. Isso não é didaticamente satisfatório, aceitável, correto, né? Não faz com que você tenha evolução no seu trabalho. Porque aí você vai ter um conflito de informações ali. Quanto mais informação você tem, se você é iniciante, você não sabe discernir qual é a melhor, qual não é, e você acaba rodopiando ali e não saindo do lugar. Ou buscando atalhos, né? Aí você acaba meio que desanimando desse tipo de pintura e buscando alguns que te dê resultado mais imediato, porque você, né, colapsou aí a sua biblioteca mental. E aí estudar, né, além daquilo que você tem disponível. Então estude sobre desenho artístico, né? Lógico, não precisa estudar a fundo, mas dá uma pesquisada. Se você tiver uma dúvida, eu preciso fazer alguma coisa aqui, tô com uma dúvida de sombra, de luz. Se você for minha aluna, você não precisa, porque lá no método tem tudo. Mas procurem além do espaço de vocês, né? Do espaço de aprendizado. Saiam do comodismo, né? Da zona de conforto. Zona de conforto nunca evoluiu ninguém, por isso que ela chama conforto, né? Porque a gente fica lá deitadona,
nada que é confortável, né, faz com que a gente saia do lugar, né? Quando é confortável, a gente fica no lugar. Criem rotinas, criem hábitos de pintura, por conta daquilo que eu falei, né? Para o seu cérebro entender que aquela rotina traz benefícios para ele e, de certa forma, ele devolve aquele bem-estar, te motivando a criar um estilo de vida, né? Uma filosofia onde a arte vai estar presente. Aprendam os porquês, porque quando vocês aprendem os porquês, isso te traz mais liberdade, te traz... Você não esquece mais quando você aprende a parte conceitual de qualquer coisa que você for fazer na vida. Entendam as suas limitações sem frustrações, né? Entendam, aceitem que aquele estágio é momentâneo e que aquela limitação só existe porque existe a falta de algo, ou de algum recurso, ou de algum estudo, e que é possível você, né, avançar ali mais uma etapa se você estudar, se você buscar os recursos. Então a sua limitação sempre ela é momentânea, por isso ela não precisa gerar frustração, né? Precisa gerar dedicação, motivação de ir para um estágio melhor. Comparação, a comparação, nunca faça uma comparação no sentido de se desmerecer, porque isso também gera uma frustração, né? Uma alienação ali do que é realidade, porque ainda mais a gente tratando de artes manuais, né? A realidade é que você não vai fazer peças iguais, mesmo que você pintar de novo. Então, quando você fica se comparando, você também se trava. Até se você precisar fazer uma encomenda, você vai estar sempre, nossa, mas da outra cliente ficou melhor. A sua cliente, se começar a comparar, também vai te causar um estresse. Então, usem a comparação sempre positiva. Ah, aquilo ali está num estágio melhor, mais elevado, é lá que eu vou chegar e eu vou trabalhar, né, essa linha de progressão aqui, encontrar os recursos para que eu chegue até lá. Curtam o processo, né, aprendam a curtir o processo para que vocês possam replicar. Quem não... Oi, Flá, tudo bom, amore? Elidol. A Eridol, amo essas bonecas dessa mulher. E aí aprendam a curtir o processo, né, para que vocês possam, nessa fase de curtir, absorver a informação, né, aquilo que eu falei, quem não presta atenção no caminho, não sabe como que chega no destino. Então, se você não curte o processo, você não consegue replicar aquilo depois. E não deixe com os materiais, os recursos físicos que vocês tenham, sejam empecilhos, né? E eu falo isso, gente, com relação a tudo, né? Com relação à sua pintura, se você quer aprender a pintar, com relação se você quer aprender a fazer qualquer outra coisa, façam o melhor com o melhor que vocês têm hoje. Amanhã vocês melhoram um pouquinho. Hoje eu estou montando um setzinho aqui de filmagem para facilitar, né, os meus cursos online. Mas eu não comecei assim, eu tinha um tripé, a câmera eu tinha, né, porque eu trabalhei um tempo como fotógrafa, e eu amarrava no cordão. A minha lâmpada ficava pendurada num soquete assim, uma gambiarra. Mas se eu fosse ficar esperando o momento de ter tudo na mão, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, eu não teria começado, não teria feito os cursos, não teria gravado, não teria vocês aqui, né? Faz 4 anos que eu tenho cursos online. Se eu ficasse esperando a estrutura que eu tenho hoje, seriam 4 anos que eu teria deixado de produzir algo que ajuda as pessoas, né? Que traz as pessoas para perto de mim, para perto do meu trabalho. Então, façam o melhor que você tem com aquilo que você já tem. E aí você vai aprimorando, né, a sua pintura e o seu ambiente ali de trabalho, de materiais, aos pouquinhos, ok? Então é isso, gente. A live de hoje foi sobre, né, o como aprender a pintar. De novo, para quem está entrando agora, as lives que eu tenho feito são sempre, pelo menos essas, né, no sentido de eu ainda dar continuidade naquelas perguntas que as pessoas me fizeram no lançamento do Método Arte Poder, que eram perguntas voltadas, né, para o lado comportamental dentro da pintura, para o lado técnico dentro da pintura, e eu tenho respondido essas perguntas porque eu acho que as informações são legais. Esse tipo de live, comentei hoje, eu vou comentar, não sei se todo mundo estava, essas lives que eu estou fazendo teóricas,
Não são lives comuns, né? Vocês estão acostumados a pintar, mas primeiro eu também preciso que vocês entendam a metodologia do Meia Live. Obrigada por todos os ensinamentos. Eu que agradeço a sua presença aqui, Mara. Eu que preciso que vocês entendam essa parte didática, essa parte teórica, porque quando vocês entrarem lá no Método Arte Poder, a primeira parte inteira ela é teórica, porque eu trato de comportamento humano, desenvolvimento humano, desenvolvimento das suas limitações. Então, eu estou fazendo essas lives comportamentais para criar em vocês uma cultura, né, um conhecimento de que a pintura em si, é lógico, ela é o nosso objetivo final, mas antes dela, a gente tem toda uma outra estrutura de ensinamento que pode ser aplicada no sentido de fazer com que essa pintura melhore. Então, quando eu passo para vocês uma live comportamental e vocês se identificam, né, com as suas frustrações, com os seus bloqueios, com as suas limitações, é uma forma de eu ajudar vocês lá na frente a pintarem melhor. Então, a gente ainda tem a live amanhã, é mais técnica, né, mais didática de pintura, a gente vai falar sobre cores, combinações de cores, e aí, lógico, né, combinação de cor não tem muito a ver com o lado comportamental, ela é mais didática, mas também foi isso, né, o sentido dessas lives todas foram vocês acostumarem com essa abordagem que vai além da pintura, porque até então o curso, né, o Método Arte Poder, ele é o único, pelo menos até hoje, que tem no mercado, que trata disso, do lado comportamental. Então, para muitos daqui, isso é novidade, vocês não estão acostumados com esse tipo de situação, né? Vocês estão acostumados a entrar e pintar, que é a proposta de todo mundo, e era também a minha até tempos atrás. Então, por isso essas lives, né? Espero que vocês estejam gostando, que vocês entendam a importância desse tipo de live, de assunto, né? Que ela é tão importante quando aprender a pintar, né? Porque a construção de uma vida inteira, de uma jornada de pintura, não humanamente possível, dá para ser baseada só em técnica, né? A gente imprime nossas experiências de vida enquanto a gente pinta, né? A pintura, ela conta as nossas histórias, os nossos sofrimentos, as nossas dedicações, né? Eu sempre falo, se você não está num dia bom, você não consegue pintar. Se você está num dia ótimo, muito provavelmente sua pintura vai sair legal. Mas se você não tiver essa consciência, você nem percebe, né? Se eu não te der a consciência de que o seu comportamento não está de acordo com a sua pintura, você vai continuar ali travada na pintura sem saber como melhorar, né? Como melhorar o seu comportamento para que a sua pintura melhore junto.